Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alberto Neri e hoje você está me vendo aqui num visual que não é muito comum. Eu estou aqui em São Paulo, no Parque das Bicicletas, mais especificamente na Pump Track que tem aqui, e eu vou chamar um convidado muito especial para falar um pouco sobre um trabalho super inovador que ele está desenvolvendo com a logoterapia. Pode vir aqui. Esse é o Caio Graziani. O Caio é formando em psicologia, já está aí na iminência de começar a carreira dele como psicólogo, mas mesmo antes disso, ele se interessou pela logoterapia, fez o curso de formação fundamental. Acho que foi uma das primeiras turmas, né, Caio? A gente se conheceu ali logo no início do trabalho que eu estava fazendo ali no Instagram. O Caio fez o curso, fora isso ele é um autodidata, ele já lia, já estudava, já estava bem aprofundado na logoterapia e ao mesmo tempo ele é alguém que gosta muito de praticar esporte, surf, skate principalmente. A ideia que ele teve foi muito inovadora, porque ele pensou numa forma de fazer um pouco de prática de logoterapia aliada à prática dos esportes que ele gosta. E tudo isso através do eixo que a gente vai encontrar na logoterapia, que é dos valores de experiência, dos valores de vivência. E para não ficar só na teoria, a gente vai ter uma conversa aqui mais detalhada sobre isso daqui a pouquinho. Antes a gente vai mostrar na prática, não é isso, Caio? Isso. Bora lá? Bora, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, agora a gente vai explicar mesmo, a gente vai falar agora da parte teórica. Vocês já viram um pouco do que é essa ideia do Caio na prática e agora a gente vai falar do conceito. Caio, explica aí para o pessoal, então, aqui na nossa conversa, como surgiu essa ideia? Você andando de skate, surfando, estudando psicologia. Da onde que veio a ideia de que a partir da logoterapia dava para fazer um trabalho conjunto? Tá. Antes de estudar psicologia, né, que surgiu essa ideia. Quer dizer, o nome foi em 2020, ano passado, conversando com a Elida, uma psicóloga, e a gente conversando, eu contava desse desejo de desenvolver alguma coisa relacionada ao esporte e à logoterapia. E então a Elida, junto comigo, sentamos, conversamos e pensamos muito em logoterapia, né? Agora, tem toda uma história lá de antes de estudar psicologia que eu era envolvido com os esportes, mas no caso não era o surf, não era o skate, era o futebol. E estava me profissionalizando na época e com 17 anos eu decidi dar um time no futebol. No futebol, mas você estava jogando em time federado, tudo assim? Jogando no Cotia, e o último campeonato que eu disputei foi o Campeonato Paulista, no Cotia Futebol Clube. Né? Tava em vias de, então, naquela fase ali onde você realmente, a coisa fica séria. Sim, e tinha uma transição, tinha épocas que eu jogava no sub-20 e outra no sub-17, eu tinha 17 anos, então... E o que aconteceu que aí você resolveu dar um tempo? Uma série de coisas. A pergunta pelo sentido da vida. E me imaginei sendo jogador de futebol, tudo que estava acontecendo, e no momento eu me perguntei qual é o sentido que tem a minha vida naquele espaço. E aí foi difícil, né? Porque foi não ter conseguido se tornar um jogador na época,
apesar de estar no clube, mas tinha toda uma questão, uma pressão psicológica. E aí decidi, na minha família tem pessoas da área da saúde, então acredito que nas conversas, muito com a Kelly, minha prima, que ela trabalha com a prevenção e pós-venção do suicídio, e ela me deu um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, Psicólogo no Campo de Concentração. E aí comecei a ler, eu fiz uma viagem em Ribeirão Preto e lá no apartamento dela o primeiro contato que eu tive com o livro. Li durante a noite toda, assim, um pedaço e comecei a pesquisar aqui em São Paulo e conheci muito tempo atrás, já tinha, acredito, o Instituto de Psicologia e Logoterapia do Alberto Neri, Dr. Alberto Neri, e entrei em contato pelo Instagram e conversamos aquela primeira vez. Sim, isso daí foi mais ou menos em 2019 ainda, talvez, né? Porque foi bem no início, logo que o Instagram ali, o Logoterapia BR, começou a virar aí um veículo mesmo. Isso, né? Foi bem no início. Que um pouco antes, talvez um pouquinho antes já. Uma mensagem. E aí você lendo o livro e ao mesmo tempo estava com esses questionamentos do sentido, se era o futebol, se não era, a psicologia surgiu nesse momento, então. Veio um pouco depois disso, tá? Teve antes de estudar psicologia, eu fui estudar design gráfico. Aí eu fiz um tecnólogo de designer e trabalhei numa empresa de designer por um período, né? Ali no Butantã, e depois disso, ali eu me questionei mais uma vez se era design gráfico, mas foi muito bom, naquele momento foi algo muito significativo para mim. Sim. E foi indo, e aí depois sim, eu decidi estudar psicologia e antes, eu acho que no início, quando eu entrei na universidade, eu descobri a logoterapia. Tá. E fazem 5 anos que eu... Tá, então você acabou, descobriu um pouco antes, um pouquinho depois, acabou conhecendo o meu trabalho depois de outras pessoas no Instagram e agora você está aí na iminência, né, em vias de ser um psicólogo e um logoterapeuta, né, ao mesmo tempo que você tem a teoria definida. E nisso você começa então a ver a possibilidade de juntar as duas coisas, um trabalho terapêutico, clínico, por que não dizer, mas que envolvesse esporte. Sim. O Viktor Frankl, qual que é o papel do psicólogo logoterapeuta? Eu lia nos livros do Viktor Frankl e no curso também. Ampliar, alargar o campo visual do paciente de modo que todo espectro de sentido se torne consciente e visível. Aquela analogia, né, que o professor Tiago Aquino usa tanto também, né, do oftalmologista, né, da alma ali, aquela pessoa que ajuda a pessoa a enxergar com mais amplitude, com mais nitidez. Sim, e é interessante. Mas não enxerga pela pessoa, né? Ele até diz o seguinte, o papel é semelhante também ao oftalmologista, quando a pessoa procura um oftalmo, o oftalmo faz uma análise da visão da pessoa e depois oferece uma lente para aquela pessoa em específica, mais clara, mais nítida, e ela consegue enxergar o mundo com os olhos dela. Com os olhos dela. Então aqui também é isto, oferecer um espaço que a pessoa... E na prática como funciona isso? Então vamos imaginar, eu sei que você já tem algumas experiências como estudante, mas assim, na prática, falando agora de alguém que vai te procurar, certo? Você está lá como psicólogo e fazendo o seu trabalho, atendendo online, atendendo numa clínica. E como que surge então esse tipo de intervenção? Tá. Eu participei de alguns projetos voluntários, né? Onde eu fiz atendimento clínico, né? Tá. E supervisionado. E em algumas situações eu percebia que a pessoa precisava, né, disso que a gente estava falando, de ampliar o campo visual dela. Tá. Então, a gente chegou a alguns casos que foram 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões de atendimento clínico com a pessoa. E aí, numa determinada situação, eu percebi que a pessoa, quando iniciou o projeto, foi assim, a pessoa que eu estava atendendo, ela tinha um interesse, uma habilidade com o skate, bem razoável. Tá. Aí eu disse, vou levar ela para conhecer o Puck Track. Levou numa pista de skate. Pedi autorização para os pais, autorizaram. E a gente fez uma sessão, foi incrível. Então ele não tinha um contato com o simulador de surf, que é o skate que a gente utiliza no Puck Track. Também dá para utilizar bike, patins, enfim. Sim. Uma série de coisas.
E ali eu mostrei como era o simulador de surf. O objetivo não é buscar uma alta performance no esporte. Sim. Também. E não precisa, a gente fez aqui o exemplo com o skate, não precisa ser o skate propriamente dito. Não é que o skate é um esporte que você tem facilidade, sim, gosta, você começou por esse caminho, vamos dizer assim. Mas pode ser qualquer um, na verdade. Se a pessoa estiver no consultório e ela tem uma habilidade com o violão, nós vamos utilizar o violão. Expande para a arte também, então, o legal. Xadrez, o que a pessoa tiver ali. O Viktor Frankl disse que o amor é enxergar a potencialidade contida numa outra pessoa e fazer com que aquilo possa despertar. Então é isso. E isso tem você estava me explicando, uma fundamentação teórica principalmente, porque a gente sabe, né, de acordo ali com o livro Em Busca de Sentido e todas as outras obras da logoterapia, que quando a pessoa está em busca de sentido, uma das possibilidades é através dos valores de experiência, sim, ou valores de vivência, né? Dependendo da tradução que a gente pega, é uma coisa diferente. Mas estamos falando do mesmo valor. E que para o Viktor Frankl, o que são os valores de experiência? É aquilo que a gente recebe do mundo, sim, as experiências, né, que a gente tem, que pode ser o esporte, que pode ser a arte, a própria relação humana, né, da amizade, do amor e por aí vai. Mas fazendo isso, vamos dizer assim, você está na prática, literalmente pondo a mão na massa e mostrando para a pessoa uma das possibilidades de sentido. Um exemplo, o sol, ele está ali, né? E o mundo oferece isso a nós. Só que também é importante nós decidirmos, né, tomar uma atitude e olhar, de contemplar esse sol. Então, é basicamente isso, de contribuir. O pôr do sol, uma lua cheia, está aí para todo mundo, sim, mas não é todo mundo que é tocado por isso. Então nós temos, sim, que também ter essa ação de contemplar o pôr do sol. E assim também é no skate, no surf, de ir em busca deste movimento, que é um movimento em busca de sentido também, né? Muito legal. E assim, eu quero aproveitar e explicar aqui para o pessoal o seguinte, que o Caio é alguém que ele fez exatamente aquilo, uma das coisas que o próprio Frankl recomenda nos livros dele. Então, se você já leu os livros de logoterapia, vai ver várias vezes Frankl falando o seguinte: a logoterapia tem múltiplas aplicações, ela não é uma terapia que é só para ficar ali necessariamente no sofá, na poltrona, naquela conversa ou na tela de um computador. Ela tem múltiplas aplicações, como por exemplo essa, né? Um processo terapêutico ao ar livre, na prática de um esporte. O Caio falou aqui também na música, na arte, nos jogos. A gente pode expandir para o cinema, para uma série de outras coisas. Então essa possibilidade existe. E uma segunda coisa que ele fez, que é assim, não só uma múltipla aplicação, mas uma certa ousadia de pensar em coisas novas. O que eu posso fazer de diferente com a logoterapia? E é aí que surgiu, né, o que ele chama aqui de, vou mostrar essa daqui, Movement Logoterapia. Né? E assim ele fez. E até o capacete, isso aqui é o capacete que ele usa quando vai levar ali, por exemplo, algum dos seus pacientes, né, para uma pista, para fazer uma sessão ao ar livre. Isso é muito legal, pessoal. Isso amplia os usos da logoterapia para o contexto da educação, do acompanhante terapêutico, por exemplo, e uma série de outras coisas. Quer dizer, o limite é a nossa criatividade, essa que é a verdade. A logoterapia, ela é uma teoria, uma fundamentação teórica que te permite utilizar em diferentes campos. E eu fiz questão de trazer o Caio e mostrar isso na prática para vocês. Por quê? Porque fazendo isso, vocês que estão assistindo também vão se inspirar, também vão ter ideias, e o que a gente quer é isso, com esse movimento, né? Esse movimento da logoterapia, é que realmente essas ideias tão bem elaboradas, tão úteis, tão relevantes, elas atinjam as pessoas de uma maneira cada vez maior e mais ampla. Os próximos planos se formando, o Caio já falou mais ou menos para mim, qual é a ideia, Caio? Se formando, se tudo der certo, o que você quer fazer com a logoterapia? Montar um espaço perto do mar. Perto do mar, que legal. Também utilizar do surf, né? Então, ali vamos deixar acontecer também, né? Assim, deixar fluir, porque é importante.
mas eu gostaria sim de um espaço no litoral para que a gente pudesse trabalhar essa questão com o mar também, que tem projetos já no mundo que estão fazendo isso, utilizando a surf terapia, dizem, né? E então a Movement Logoterapia também tem esse trabalho não só com skate, track, como a gente estava conversando, jogos interativos, e o surf também é algo que está nos nossos planos. Inclusive a Movement Logoterapia tem parcerias, nós temos 2 shapers, um de prancha de surf e um de skate, né? Que é o Fabiano, ele é o shaper de simulador de surf, também faz prancha de surf, e o RCS, que fica ali na região de Bertioga, ele desenvolve algumas pranchas também, e a gente acaba utilizando para sessões, né? Então, de Muito surf. Legal, pessoal. Então, quem sabe um dia não vai ter aí o Surf Camp do Caio, né? Onde vai ter ali a oportunidade de você desenvolver, né? Tanto a sua mente, as suas emoções, encontrar um sentido para a vida e também estar em contato com o mar, com a natureza. As possibilidades, pessoal, elas são múltiplas. O próprio Frank, a gente sabe, né? Que boa parte do sentido que ele encontrava para a sua vida, por muito tempo, estava no contato dele com a natureza, escalando montanhas. Ele era um alpinista, até quase seus 80 anos de idade ele ainda escalava, né? E acho que isso fica como um exemplo e, mais do que isso, como uma provocação. Você que é um profissional de saúde mental, que é um educador, que é alguém que trabalha com o desenvolvimento humano, para a gente sair um pouco, não é, do convencional e pensarmos coisas diferentes como fez o Caio. Parabéns, viu, Caio? E muito sucesso aí nesse projeto, pode contar comigo e com o pessoal que está acompanhando aqui. Quem quiser saber mais, é só procurar ali o Caio através do Instagram, você consegue encontrar, a gente deixa aqui, você pode ver aqui no canal, clica aqui no link, você vai chegar ali no perfil dele também, certo, pessoal? E eu aproveito para agradecer você. Se você não é inscrito nesse canal ainda, que a gente fala de psicologia e agora, né, também de skate, surf e outras coisas, deixa o seu like, faça a sua inscrição nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que sirva de inspiração para elas também. Obrigado, valeu pessoal!